Hoje no programa de Médico para Médico, nós vamos conversar com Guilherme Sales. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Primeira coisa, a medicina, como é que ela entrou na tua vida? Já desde criança já pensava em fazer medicina? Teve alguma influência familiar, profissional? Você já pensava em ser médico ou a coisa foi definida na hora de fazer a inscrição para o vestibular? Na verdade, eu nunca tive assim, uma predisposição muito cedo para a medicina. Até porque, pelo meio familiar, não tinha médicos na minha família, assim, mais próximo. No entanto, quando eu já estava próximo ao vestibular, um tio meu, ele já estava se formando. Aí, de certa forma, teve uma influência. Aí eu prestei o vestibular para a medicina. Se não fosse medicina, você faria outra graduação em outra área? Eu cheguei a pensar em fazer direito. Eu tinha passado para direito na UESP, pouco antes de eu entrar para a medicina. E quando você entrou na faculdade de medicina, era aquilo que você queria? Você se decepcionou? Como é que foi essa entrada na faculdade de medicina? Com a aprovação no vestibular, tudo foi assim maravilhoso, né? Mas assim, quando a gente entra, a gente vê que tem certos desafios lá dentro. O primeiro período ele foi um pouco mais conturbado, às vezes a gente tinha uma dúvida se era aquilo que queria ou não, mas depois, principalmente depois do segundo período, já foi pagando outras matérias de fisiologia, a gente foi entendendo melhor e depois que eu saí do ciclo básico, entrando no clínico, a gente já melhorou muito mais a vivência e realmente me encontrei, é certamente o que eu quero. Então, na realidade, o que você fala para quem está entrando na faculdade é que nos primeiros anos pinta sempre essa dúvida, será que isso mesmo é o que eu quero? Será que eu deveria ter feito direito? Então, no primeiro ano, realmente tem essa... Depois que com andar da disciplina, é que as pessoas realmente tomam consciência. E nesse período, Guilherme, teve algum colega teu que desistiu do curso de medicina? Teve vários que saíram, na verdade. A sala passou por um filtro, certamente. Alguns rebaixaram o período, trancaram, viram se era aquilo que queria ou não. Outros saíram, mudaram de curso. É um processo natural isso, porque realmente não é um curso fácil e se você realmente não estiver apaixonado por aquilo, certamente você não vai conseguir terminar. E na tua turma, tem alguém na tua turma que veio assim oriundo de outra profissão, advogados, engenheiros, enfermeiras, que deixaram a profissão e entraram na carreira de medicina? Tem bastante. Na minha turma eu posso falar que é uma das turmas que eu conheço que mais tem casos desses, né? Mais outros profissionais de outras áreas que optaram posteriormente fazer medicina. E o que eles falam para vocês? Eles não se encontraram na profissão que estavam? Eles conversam com vocês sobre isso? Conversam. Normalmente eram principalmente fator financeiro que não possibilitava ele fazer medicina ou então ter que trabalhar cedo já. E posteriormente eles conseguiram financeiramente se estabilizar e fazer os vestibulares e conseguir entrar no curso. E você já tem mais ou menos ideia, se bem que talvez seja muito cedo, em termos de especialização, o que você quer? Se você quer seguir uma carreira acadêmica, ser professor, uma carreira cirúrgica, ser um cirurgião, uma carreira clínica, você já tem mais ou menos alguma ideia já nesse período já de... Assim, a gente costuma ter essas ideias. A definição vem mais ao fim do internato, mas eu tenho uma proximidade maior pela área esportiva da medicina. E a gente sabe também que nesse período do teu curso de medicina, Guilherme, você focou na parte de empreendedorismo, tá? Como é que começou isso aí? A minha parte do empreendedorismo ela vem desde cedo. Lá em 2010, eu tinha 11 anos, durante a Copa do Mundo, eu comecei a vender figurinha do álbum da Copa. Aí, posteriormente, já na escola, por volta do ensino médio, eu já vendia bombom na sala de aula. E depois, quando eu entrei, já estava no curso, eu decidi, junto com um amigo, a gente fundou a Urban Joias. Aí hoje eu estou só nela, que eu vendo pratas lá, e a gente trabalha com virtual e também tem loja física. A tua família tem alguém que já trabalha nessa parte de empreendedorismo? Tem, sempre teve. Meu pai, desde cedo, ele foi empreendedor e tanto meus avós, tanto de um lado quanto do outro, eles mexiam no comércio. Teve algum curso, teve alguma coisa que despertou? Alguém te ensinou nessa área de empreendedorismo? Como é que você entra no mercado? Como é que você monta uma empresa? Como é que você trabalha em termos de financeiro, controle de estoque? Ou isso aí foi uma coisa, quer dizer, nata que conversou com você e você começou a desenvolver? Teve alguma disciplina que você fez, algum curso que você fez para você entrar nessa área de empreendedorismo? Na verdade, não. Isso daí realmente eu acho que seria até necessário mais nas escolas, isso aí, a parte do empreendedorismo. Não tive isso. Aprendi com os próprios erros e a gente vai aprendendo com os próprios erros. Ainda tem muita coisa para aprender e vai tentando melhorar. E quando você resolveu vender figurinha,
Como é que foi isso aí? Quer dizer, alguém te disse, não, vende figurinha, entendeu? Troca. Como é que se veio a ideia de, não, eu vou pegar as figurinhas que estão sobrando no meu álbum e vou vender? Quando é que teve essa ideia, esse insight? Foi quando eu completei o álbum lá em 2010. Aí sobrou o excedente, meus pais falaram, não, vende para os teus colegas. Aí eu fui vendendo. Aí eu ia vendendo para um, para outro, aí ia dando aquele dinheiro ali para comprar bombons, essas coisas. E aí você, durante a experiência, você chegou a fazer alguma economia, entendeu? 2010, 2011, o dinheiro que você ganhasse, você economizava ou ganhava e já gastava? Fiz sim. Eu, juntamente com que ganhava, assim, de uns parentes, umas tias, um dinheiro, assim, de Natal, eu juntava. E aí, no ano seguinte, eu comprei um videogame pra mim. Aí, eu fui tomando gosto por economizar, guardar e empreender. Então, você primeiro vendeu figurinha, depois vendeu bombons, aí depois depois disso, você já passou para alguma coisa já digital, virtual, ou teve alguma outra coisa nesse meio? Não, depois disso, eu cheguei a vender roupa, mas foi só um tempo, assim, não me fixei. Aí, posteriormente, em 2019, eu comecei a vender prata. Aí, de lá até hoje. Mas aí você já estava na faculdade? Já, estava terminando o primeiro período. Aí comecei no segundo período já. E como é que entrou a prata na sua vida? A prata foi certamente porque a gente tinha uma facilidade, principalmente porque a gente conhecia muita gente que teria interesse. É um valor acessível e é uma joia. Assim como o ouro é uma joia, o ouro tem um valor mais caro, mas ela é bastante acessível e encanta muito a prata. E aí você começou a vender assim, você comprava e revendia para os amigos, para as pessoas. Como é que as pessoas começaram a saber que você tinha prata para vender? Então, assim quando a gente entrou nesse negócio, a gente criou um Instagram, que é bastante útil hoje, uma ferramenta de vendas excelente. A gente criou um Instagram e começou a vender online, divulgando, os amigos iam divulgando, eu ia vendendo para os amigos, e foi assim que começou. Posteriormente, senti a necessidade de criar um site. Depois que eu já estava só na loja, eu criei um site e mais recente foi necessário colocar a loja física. Isso atrapalhou o teu curso de medicina? Não, digamos que atrapalhava mais o sono, o momento de descanso, mas o curso eu nunca deixei ele atrapalhar não. E depois quando eu consegui colocar a loja física, tendo pessoas de confiança para trabalhar comigo, me deu mais tempo para voltar a focar mais na medicina também e sem atrapalhar uma coisa nem a outra, e conseguir ter as duas crescendo. E nesse período de pandemia, você notou que houve um crescimento nas vendas Bastante. No começo da pandemia, motivado pela questão toda do país, assim, a gente pensava que iria diminuir, né? Eu pensei que iria diminuir, mas pelo contrário, ela cresceu mais do que eu esperava, na verdade, na pandemia. Foi o melhor momento dela, inclusive agora está sendo, de crescimento, foi nesse período. E o que te levou a colocar a loja física? Porque a gente percebe, nesse período de pandemia, muitas lojas que eram físicas, elas tiveram dificuldade de se manter no mercado porque não tinham esse braço no campo digital, no mundo digital, né? Então, muitas delas, às vezes, fecharam, inclusive, a loja física e se mantiveram apenas no campo digital. A gente vê que você fez aí nesse processo, exatamente na plena pandemia, você migrou, você já tinha uma loja virtual e passou para uma loja física. O que te fez dar esse passo do virtual para o físico? Foi principalmente sentir a necessidade do cliente querer ver a peça pessoalmente e ter um mostruário para ele, onde ele possa escolher melhor, ver mais peças, provar. E isso tive uma resposta bastante positiva, o aumento de vendas. E eu posso dizer que as pessoas que têm esse negócio digital, se elas tiverem coragem de ir para o físico também, expandir, né? Tanto o físico e para o digital, ela só tende a crescer. Mas você teve alguma consultoria para poder fazer essa mudança ou foi o teu insight para? Não tive. Foi basicamente uma ideia que eu tive e pus adiante. Você começou a perceber a necessidade dos teus clientes de querer ver a peça, de querer pegar na peça e você diz, não, está na hora de eu colocar uma coisa física. Isso. E também eu tinha um receio de levar na minha casa, né, para eles verem. Alguns já iam, outros a gente tem um certo receio, porque quando a gente está no mercado a gente não conhece quem está comprando da gente. Mas, querendo ou não, assim fica melhor, um local seguro e tudo, tanto para o cliente quanto para a gente. E Guilherme, me diz uma coisa, você consegue visualizar futuramente algum elo entre esse teu lado empreendedor, esse lado digital e a medicina? Certamente, eu diria que a medicina hoje está totalmente ligada ao empreendedorismo.
certamente, e principalmente ao mundo digital. Você já pensa assim, alguma coisa específica? Não, quando eu me formar eu vou juntar aqui o meu lado empreendedor, o meu lado digital, a medicina e vou desenvolver. Eu tenho algum projeto? Já tem na tua cabeça algum projeto nessa área? Sim, ainda não sei ao certo como será pelo fato de eu não saber a minha especialidade, mas posso lhe dizer que a medicina hoje, quem busca o empreendedorismo dentro dela só tende a crescer. Guilherme, nessa relação que você tem, como é que você vislumbra, como é que você vê essa relação no futuro? Quando você trabalha em termos de medicina, você se pensa no futuro, onde é que você vê esse elo entre o empreendedorismo, o mundo digital, a medicina? Você vê que ela caminha para isso, como é que você pensa em juntar tudo isso lá na frente, quando você já tiver a tua clínica? Porque, mas independente da tua especialidade, você vai ter que ter um consultório, vai ter que ter uma clínica. E como é que você percebe? Isso te ajuda no mundo futuro, quer dizer, você entrar nesse mercado de trabalho? Com certeza. Desde cedo os médicos aprendem muito sobre a relação médico-paciente. Mas trazendo essa experiência do comércio, a gente também tem a relação entre o cliente, que de certa forma tem necessidades diferentes. A gente entende muito da doença quando é médico, a gente entende como tratar, a gente entende o melhor protocolo médico para a gente poder atingir nosso objetivo, que é tratar aquela pessoa, tratar a doença. Mas quando a gente vem do comércio, a gente também entende o cliente, a gente tem que entender que ali, ele, apesar de tudo, ele também é um cliente, ele está pagando pelo serviço, ele está usufruindo do serviço, e a gente tem que dar a melhor experiência possível para ele. E isso a gente aprende desde cedo do comércio, porque a gente tem todos os tipos de clientes e a gente tem que tratar cada um na sua individualidade, tentar ao máximo deixar cada um satisfeito em estar ali, de certa forma, contribuindo com você. Eu vou te colocar dois termos aqui, e eu quero que você, entendeu, ouça o termo e me diga o que é que vem na tua cabeça quando eu falo esses dois termos. Primeiro termo, é muito conhecido na medicina chamado relacionamento médico-paciente, mas surgiu um termo mais recentemente chamado relacionamento médico-seguidor. O que é que você vê nessa relação médico-seguidor? Eu vejo um pouco mais íntimo que o médico-paciente, pelo fato de que o paciente pode ser alguém que está aqui e amanhã não. Um seguidor certamente vai ser aquele que vai retornar para o senhor, certamente vai ser aquele que gostou do seu serviço e vai indicar aquele que vai, sem dúvida alguma, quando precisar novamente, estará de novo. Você já vê mais ou menos nesse sentido? Quer dizer, quando você se formar, você ter, não na tua loja, qual é o nome da tua loja mesmo? Fala. É Urban Joias. E esse nome veio de onde? Esse nome veio uma ideia junto com o meu amigo, quando a gente estava discutindo nomes, e veio em mente, a gente gostou, fez uma artezinha. E manteve o... Mantive o nome, mesmo depois sozinho, eu mantive o nome já. E aí, quando você chegar já no campo da medicina, você acha que essa relação vai ser muito mais estreita e vai mudar a maneira da pessoa exercer a medicina, essa relação médico-seguidor? Com certeza, porque eu diria ainda que a relação com um seguidor, no caso um paciente médico ou um paciente, ela é muito mais íntima pelo fato dela estar tratando um assunto pessoal dela, que é uma doença. Às vezes as pessoas têm receio de tratar esse assunto em público. Vai muito além do que um comércio, do que uma compra, como uma loja. É uma relação muito mais íntima. E eu vou colocar agora o segundo termo também, que surgiu agora, né, no campo médico, né? A gente sabe que quando você tenta definir saúde requer saúde física, saúde mental, saúde emocional. E surgiu agora um novo termo chamado saúde digital. Quando a gente fala saúde digital, o que é que vem na cabeça quando a gente fala saúde digital? As pessoas hoje têm que ter saúde digital. O que é que seria isso na tua maneira de ver? Eu posso entender que o mundo digital hoje, a gente tem que entender ele como positivo. Mas você tem que saber fazer ele ser positivo, certo? Então, ele tem muito a agregar. E a pessoa tem que ter cuidado para ele não prejudicar também, porque ele é uma via de mão dupla. E se você tem consciência do quanto ele pode lhe fazer bem, você só tende a ganhar, mas ele também pode fazer mal. Isso vale, por exemplo, hoje a gente pode ver que a gente pode aprender muito sobre saúde no mundo digital, muito mesmo. A gente pode integrar isso na nossa vida, dar uma qualidade de vida melhor, mas às vezes a gente pode aprender coisas que não possam melhorar a nossa vida. Então a pessoa tem que ter inteligência para usar certamente a saúde digital. E em relação ao marketing médico, né? Porque hoje em dia você sabe que muito do marketing médico está atrelado a todo esse mundo digital. Vocês têm alguma disciplina também relacionada ao marketing médico ou não? Também não temos. Marketing médico não temos. A gente também tem que aprender por si só.
ou ir buscar, de certa forma, compartilhar conhecimento juntamente com quem entende mais, a gente buscar ensinamentos com quem entende mais. Conversamos aqui com o Guilherme Sales, que é um empreendedor, como vocês viram, empreendedor nato, aprendeu com a vida a empreender, acadêmico de medicina, e ver como é que realmente isso se une, se funde. E fica aí a dica para as faculdades que realmente está faltando essas disciplinas que relacionam a parte de gestão, a parte de marketing, para essa área médica que realmente está muito defasada o que você vê na faculdade e o que você vê na vida real. Guilherme, muito obrigado. Obrigado.